Oi, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar agora, tá? Com o livrinho do Bem Lá no Alto, do projeto Leitura e Companhia, tá certo? Quem tiver com o livrinho aí do lado, né, pode acompanhar com a tia aí as questões, tá certo? Lembrando, né, mamães que estão aí do lado, que para vocês identificarem as páginas que tem os quiz, no marcador de texto que vem junto com o livro, né, que veio aí dentro do livro, ele tem a indicação, né, de qual é a primeira página e quais são as páginas que tem atividade do quiz. Então, o que que vocês vão fazer? Nessas páginas que ele está indicando, vocês vão colar um adesivinho desse do hominho nas páginas, tá certo? É para isso que tem o marcador e essa cartela de adesivos aí, tá bom? Então eu vou iniciar, crianças. Vamos lá? A tia Dani vai fazer aqui com vocês um estudo, né, sobre a historinha, só para a gente ver, né, se vocês entenderam aí. Na semana passada a tia mandou uma contação de história do livrinho, né? Vocês gostaram, né, dos bichinhos feitos com caixinhas de leite. Foi bem legal. Então agora vamos estudar um pouquinho aí a historinha do livro, tá? Então nessa página aí, ó, onde chega o ursinho, ele diz o seguinte: que delícia! Um bolo! Será que esse urso aí, ele quer comer o bolo? O que que vocês acham? Por quê? Ele quer comer o bolo porque ele adorava doces? Porque ele estava com fome? Ele achou o bolo bonito? Ou ele ainda não tinha almoçado? O que que será? Quando a gente olha, né? Vamos pensar, vamos nos colocar no lugar do ursinho. A gente vê aquele bolo, né? Naquela hora, assim, né? A gente olha e fala assim: Nossa, um bolo, né? Que delícia! O que que será que o ursinho tava? E aí? Será que ele estava com fome? Vamos pensar? Aí vocês vão responder aí, tá bom? A tia Dani não pode dar resposta. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, tá bom? Para fazer essa atividade aí, tá certo? Para ele falar que o bolo que era uma delícia, ele não podia falar, né, que o bolo era bonito, né, ou que ele ainda não tinha almoçado. Será que o urso sabe que é hora do almoço, que é hora do jantar, né? Que é doce, que é salgado? Vamos pensar aí, moçada. Na outra página, ou melhor, no outro slide, né, nós vemos aí a mesma página, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, qual das alternativas que a palavra delícia foi substituída por outra, sem mudar o sentido da frase? Então, olha lá, quando a gente fala assim, que delícia, esse delícia aí, eu posso falar assim, ó, que perto. A palavrinha perto tem alguma coisa a ver com delícia? Ou, que gostosura! Delícia e gostosura têm o mesmo sentido, tá? A gente está falando de sentido, tá? De ser parecido, de dar o mesmo sentido, tá? De falar a mesma coisa. Ou ele quis dizer assim, que sem graça. Ou, que alto. Qual vocês acham aí, turminha? Que delícia seria trocada por qual dessas palavrinhas? Vamos pensar. No próximo slide, ó. Por que que o urso não come o bolo assim que o avista? Assim que o ursinho vê o bolo lá em cima, por que que ele não come? Porque o bolo está bem lá no alto e o urso está bem lá embaixo? Porque o urso está bem lá no alto e o bolo está embaixo? Porque o bolo está quente e é preciso esperar que ele esfrie? Ou porque o porquinho pediu que o urso esperasse para comer o bolo? E agora, hein? Por que que o ursinho não comeu o bolo assim que o avistou? Por que será? Ele conseguiu pegar o bolo? O bolo estava quente para ele conseguiu pegar o bolo para ver se estava quente, né? Ele sabia que o porquinho ia chegar? Vamos pensar,
tá certo? Olha lá, mas o bolo está bem lá no alto e o urso está bem lá embaixo. A palavrinha bem, em destaque aí, pode ser entendida como que o bem está bem lá no alto. Eu posso trocar ela por bom? Está bom lá no alto? Ou está muito lá no alto? Ou está menos lá no alto? Ou está melhor lá no alto? Qual que dá o mesmo sentido aí se a gente fosse trocar? Vamos pensar antes de responder, tá certo? Na próxima página, vamos lá? Flap, flap, pula no focinho do coelho, mas o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Essas palavrinhas aí, ó, flap, flap, são palavrinhas que imitam o barulho que muitos animais fez ao subir em um de seus companheiros, né? Então, flap, flap seria qual animalzinho? O barulhinho de qual animalzinho? Do sapo, do urso, do coelho ou da galinha? Vamos pensar. Quando a gente fala em barulhinho, né, o barulhinho que os animais, que os objetos fazem, nós estamos falando de palavrinhas que chamam de onomatopeia. São os sons que elas produzem, tá? Isso vocês vão ver mais lá na frente, tá bom? Desculpa. Por exemplo, au au. Au au é o barulhinho que o cachorro faz, certo? Miau é o gatinho que faz esse barulhinho, tá? O porquinho, como que o porquinho faz? Como que a galinha faz? Mas vamos pensar, esses bichinhos estão subindo. Então eles não estão fazendo cococó, né? Eles não estão emitindo os sons que eles fazem normal. Esse flap flap foi o barulho de alguma parte do corpo aí que fez esse barulhinho aparecer, tá? Quem você acha que pode ter feito esse barulhinho? Olha na imagem que vai ficar fácil. Foi o sapo, o urso, o coelho ou a galinha? Vamos ver se vocês acertam. Tá fácil, hein? Põe, pula na galinha, mas o bolo continua bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. E chega a criança. Os animais foram se empilhando um sobre o outro para alcançar o bolo. Qual foi o último animal a pular em outro antes que a criança chega? Quem foi o último? Olha lá. Foi o sapo? Foi a galinha? O cachorro ou o porquinho? Quem foi que chegou por último aí que fez esse barulhinho? Põe. Quem que faz esse barulhinho para subir? Põe. Hã? Quem que pulou e fez esse barulhinho? Pensa aí, tá fácil, hein? Agora, olha aqui que interessante. Que será, hein? O que será que aconteceu aí? Quando os animais se empilham uns sobre os outros para alcançar o bolo, parecem o quê? Eles ter pena do urso, eles ficaram com dó do urso, eles sentiram inveja do urso, eles são parceiros do urso ou eles estão com raiva do urso? O que será que aconteceu aí nessa página? Hein? Quando eles se empilharam, né, um sobre o outro para alcançar o bolo. O que eles pensaram aí? Será que eles tiveram dó do urso? Ou estavam com inveja? E agora? Ou eles são parceiros do urso e quis ajudar ele a pegar o bolo? Ou ele estava com raiva do urso porque o urso viu o bolo primeiro? Vamos pensar, né? Será que o ursinho ia deixar todo mundo subir nele para pegar o bolo por pena, por inveja, né? Porque todos esses animais aí são amigos dele e ele achou que os animais fossem ajudar? Ou vocês acham que que os bichinhos estavam com raiva, mas mesmo assim o ursinho ofereceu o seu corpo? Pensa aí. O que vocês acham?
Olha lá, na última página, ó. Chega a criança, e zapt, pega o bolo e plã, a janela se fecha. Ah, a porta se abre. Tem bolo para todo mundo. Que delícia! À primeira vista, a menina parece agir de um jeito, mas o fato dela descer com o bolo faz a gente entender a sua ação. Quais as palavrinhas que a gente pode usar para a menina nesses dois momentos? Será que a menina está sendo egoísta e ao mesmo tempo generosa? Quando ela abre, né? Quando ela puxa o bolo pela janela e fecha a janela, o que ela foi aí nesse momento? Ela foi egoísta? Ela foi bondosa em fechar a janela? Ela foi carinhosa ou ela foi compreensiva? O que será que ela foi nesse primeiro momento quando ela puxa o bolo e fecha a janela? O que a gente pensa da menina? Será que a gente pensa que ela não vai dar o bolo para ninguém? Hã? Mas aí, quando ela abre a porta e diz que tem bolo para todo mundo, ela está sendo o quê? Generosa, maldosa, charmosa ou caprichosa? Vamos pensar. Generosa é a palavrinha que indica uma pessoa gentil, né? Uma pessoa boa. Será que ela foi boa em repartir o bolo com todo mundo? E no primeiro momento a gente pensou, né, que ela fosse egoísta por não querer dividir o bolo? Então vocês vão escolher aí uma das alternativas, tá? Será que ela pode ser bondosa e maldosa? Bondosa em fechar a janela e maldosa por dividir o bolo? Será que ela foi carinhosa em fechar a janela e tirar o bolo e charmosa ao oferecer o bolo para todo mundo? Será que ela foi compreensiva em fechar a janela e depois ela foi caprichosa em dividir o bolo com os outros animais? Vamos pensar sobre essas questões, tá? A primeira impressão que passou para vocês aí. Lembrando que só tem uma alternativa correta, tá bom? Agora eu quero saber, quem será? Eu quero só ver, hein? Que bicho é o primeiro a chegar e também o primeiro a conquistar uma parte do bolo? Agora é hora de eu ver quem prestou atenção na história e nas imagens desse livrinho, né? Lembrando que o livrinho ele tem bastante novidades aí dentro, né? Coisas que a gente viu agora que a gente não imaginava quando leu a história pela primeira vez. Então, vocês vão dar mais uma lida antes de responder essa pergunta. Vocês vão observar todos os desenhos da página, desde o comecinho da folha até embaixo. E vão perceber quem mais está nessa folha escondido, tá bom? Vou dar uma dica. Esse bichinho, ele não foi citado em nenhum momento, mas ele apareceu em todas as páginas. Quem foi ele que conquistou a primeira parte do bolo? Foi o urso, a galinha, o porquinho ou o passarinho? Presta atenção, eu quero ver quem vai acertar essa, hein? E para encerrar, vamos refletir um pouquinho. Aí, os bichinhos, eles se uniram, né? Como se fosse um pedido de ajuda. Todos queriam ajudar o ursinho a pegar o bolo, né? Sabendo que o ursinho depois iria dividir o bolo com todos eles. Vamos pensar. E você aí na sua casa, na sua vida, na escola? Você costuma pedir ajuda dos amigos ou de parentes para resolver os seus problemas? Como que você age perante essas situações aí? Se você está com algum problema, com alguma dificuldade, você tem a mania, assim, ou a atitude de pedir uma ajuda para alguém? Por favor, me ensina, né? Como faz isso? Me ajuda, eu não estou conseguindo, né? Para tudo, para brincar com um jogo novo, para andar de bicicleta, para fazer uma tarefa, né? Para mexer na televisão, encontrar um filme, um desenho. Vocês costumam pedir ajuda a alguém ou vocês resolvem os seus problemas sozinhos? Eu quero saber, vocês me contam? Então, presta bastante atenção na hora de responder os quizzes,
tá bom? No site. E eu quero ver quem vai acertar todas essas questões aí, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e que fique claro para vocês um pouquinho dessa história, tá certo? Um beijo para vocês, turminha. Até mais.